A subseção de Santos agora está em nova gestão, nova diretoria, embora alguns componentes antigos. E hoje eu vou começar, para a gente começar a inaugurar o nosso programa na gestão no novo triênio, ano de 2022, eu vou conversar com o Rafael, que nós conversamos tantas vezes, mas que estava na figura de tesoureiro e agora está na figura de presidente, vai aqui se doar durante 3 anos. Então, sempre um prazer conversar com o Rafael. Nós conversamos tanto, né, Rafael? Hoje, agora, a roupagem é outra, mas o empenho é o mesmo, né? Com certeza. A responsabilidade também aumentou. Agradeço mais uma vez estar participando aqui com vocês do programa da OAB. Sempre é um prazer estar aqui, expor as nossas ideias. E agora, como presidente, claro que a responsabilidade aumentou, mas o trabalho sempre é o mesmo, só que em outras diretrizes. Sim, a exposição maior, a atuação é maior, embora a responsabilidade como tesoureiro fosse tamanha tão quanto a do presidente, mas você já tem aí os meandros de como chegar. O Rafael é um presidente que é apaziguador, ele é aberto ao diálogo. O Rodrigo Julião também são características diferentes, mas a advocacia está muito bem representada. E o que a gente fala aqui não é sobre a pessoa, sim, mas do presidente, e que todos aqui estamos nos doando num novo momento da advocacia. A gente já conversou isso ano passado, essa transição, você pegou ainda o pessoal antigo, mas pertence ao mundo jovem também, a gente já começa a ver essa característica. Os jovens também estão vindo com tudo aqui para a gente nos ajudar aqui no trabalho, né? Com certeza. Durante o nosso planejamento, né, que estávamos saindo para candidato, a gente falou muito isso, inclusive nas nossas entrevistas, que não sou tão jovem assim, já com 40 anos, mas nós pegamos algumas transformações do judiciário, que a gente citou muito com o processo eletrônico. E agora pegamos essa nova fase da audiência virtual, dos atendimentos virtuais. Tivemos que nos adaptar rapidamente, porque a pandemia trouxe isso. E é claro que o avanço da tecnologia trouxe o avanço dos problemas, novos problemas. Nós sabemos, inclusive, como você disse, como eu estava na outra gestão, a gente já pegou um pouco do jeito da OAB. Então, a pandemia fez com que a gente avançasse e tivesse que aprender cada vez mais rápido. E agora, como presidente, a gente tem, claro, como bandeira ouvir todos os advogados, quanto mais o experiente, tanto quanto o experiente, quanto o jovem. Nós estamos agora nomeando os nossos diretores adjuntos, nomeando as nossas comissões e, como promessa, nós colocamos muitos jovens. Nós sabemos que essa troca de experiência com mais experientes e com o jovem, todo mundo pode aprender. E com isso a OAB fortalece, o advogado se fortalece e todo mundo aprendendo fica cada vez mais qualificado. A OAB é um alicerce, né, da advocacia, é um alicerce do advogado, mas incrivelmente a gente vai vivendo e vai vendo o Brasil é um país que é uma montanha-russa economicamente, politicamente, né? E os reflexos da economia e da tecnologia já eram sentidos antes da pandemia. A pandemia chacoalhou tudo e aí hoje é uma nova OAB. O papel da OAB hoje, além de ele tem que ser institucional e assistencialista, porque o mundo mudou e esse enfrentamento que a sua gestão vai ter que é um grande desafio, porque como alocar, como mostrar para os advogados que aquilo que às vezes o pai, a família de advogados tinha e ele não vai ter mais. É um caminho, mudou o e-commerce, veio um monte de coisa. A nossa cidade está engolida por São Paulo, tem um monte de desafios que a OAB vai ter que mostrar os caminhos para ajudar ao posicionamento, o reposicionamento do mercado. Exato, não só a nossa estrutura física como teórica que nós apresentamos para o jovem, tanto para os experientes, exatamente o que você falou, aproximar da capital, porque realmente é um mercado melhor do que o mercado santista, inclusive para os advogados, inclusive as inovações, que são coisas que nós prometemos, estamos já implantando, inclusive o projeto social que nós temos para implementar ainda, inclusive com uma diretoria de cidadania, justamente para avançar nesse sentido, inclusive ao cidadão, chegar mais próximo do cidadão. Nós temos agora já uma visita com a prefeitura, inclusive para a OAB se aproximar não só do advogado, mas sim como um todo. Inclusive uma das nossas bandeiras, e eu falei isso em algumas entrevistas, que era aproximar a OAB do advogado. Nós percebemos muito que a OAB tem que representar o advogado. A OAB, inclusive a gestão do triênio anterior, fez muito pelo advogado na pandemia, mas muitos advogados não sabiam, não tinham essa informação.
Então, quando saímos para conversar com as pessoas, saberem os problemas e as dificuldades, tanto do jovem quanto a advocacia como um todo, nós percebemos que a gente escutava muito assim, mas o que a OAB fez na pandemia? Nós fizemos muito, mesmo em home office, reuniões online, tentando resolver as questões do plano de saúde, e eu falei isso muito no ano anterior. E quero aproximar a OAB, trazer o advogado para dentro da OAB, mesmo de forma virtual, já que temos algumas limitações por conta da pandemia, mas realmente deixar claro que, passadas as eleições, é uma gestão para todos os advogados. Então, realmente trazer o advogado para dentro da nossa casa, o jovem, o mais experiente, trocar ideias e o diretor ou o presidente que seja, aprender com os mais experientes. A gente quer ouvir, eu quero aprender, eu quero me aproximar. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar, é um trabalho voluntário. Inclusive o Dr. Sérgio, que eu chamo carinhosamente de Serginho, também faz um trabalho voluntário no nosso TV pelo prazer de ajudar o advogado, de levar essa informação. E toda a diretoria e as comissões é do mesmo jeito, é um trabalho voluntário porque gosta mesmo. É difícil às vezes até de explicar, a gente tentar resolver tantos problemas e ser de graça, não ter um salário, mas é com prazer que a gente faz isso. A gente fica imbuído num sentimento de dever, uma sensação de dever quando você entra aqui para auxiliar. Mas você colocou um ponto importantíssimo, que eu antes de participar, embora vivenciei sempre a OAB, questões familiares e tudo mais, nunca tinha acesso. E para mim era aleatório, completamente distante do que a OAB, o papel que ele fazia no dia a dia, que a gente vê aqui, porque eu estava preso às minhas questões de trabalho e tudo mais, a OAB. Tem alguma coisa, você ligava, mas você entra no aplicativo, mas você ligava para recorrer à OAB, e para você entender, não dá para fazer isso, tinha isso, quer dizer, nós não sabemos, os advogados que tinham que saber, não sabemos o que temos direito dentro da OAB. Então, ela realmente foi um papel, a gente noticiou aqui, um papel muito importante da OAB perante aos advogados, aos colegas. Acredito que o Rafael, que presenciou isso tudo e atuou, tem todos os argumentos para explicar, mas o que é importante é que se venha, porque o mundo mudou. A advocacia, ela passa por transformações e, como classe, a gente tem que se fortalecer para, sim, podermos ter requerermos algo com mais propriedade. Está muito distante, nós temos que unir para a gente brigar, porque o advogado é o que mais sofre dentro da pirâmide ali que nós estamos falando do judiciário. A gente tem que brigar muito para poder equiparar. A gente não tem direitos e tudo mais, a gente tem que lutar por eles. Exatamente. Nós temos os nossos direitos, mas às vezes a gente tem que ser intransigente para fazer jus aos nossos direitos. E essa gestão eu deixei claro para todos que eu conversei, inclusive deixo claro aqui, que é uma gestão que vai brigar pelos direitos do advogado. É uma gestão que, é claro, como você disse, que eu sou um jeito mais apaziguador, que a primeira conversa vai existir, mas se não respeitar as nossas prerrogativas, aí sim nós vamos ter que ir para o papel, vamos ter que ter uma firmeza maior. Mas com certeza o nosso papel fundamental aqui é defender o advogado, é saber os anseios e os problemas do advogado. Inclusive um dos nossos problemas hoje também é o acesso limitado ao fórum, apesar de termos que entender o momento que estamos passando, mas é a digitalização dos processos físicos, que nós pregamos muito isso. Inclusive já temos uma visita marcada com o Tribunal de Justiça, com o diretor do fórum, já estamos vendo esse planejamento. Então, o que foi prometido para essa gestão já está sendo inicialmente realizado. Já estamos revendo isso, estamos fazendo de uma forma melhor, porque justamente o acesso do advogado, como nós falamos sobre o avanço, muitos advogados se tornaram em home office, têm seu escritório dentro das suas residências. Então, a digitalização, inclusive dos processos físicos, vai adiantar isso, vai aperfeiçoar e, com certeza, a advocacia vai se inovar e vai cada vez mais para frente inovadora. O mercado santista de advogados é caracterizado por um contencioso. É diferente de São Paulo, do Rio, que são cidades maiores, aqui se caracteriza por um contencioso, ida ao fórum, audiências, é diferente da advocacia preventiva, estruturação de fundos. A advocacia não tá, eu fiquei dificultando, o advogado não vai no fórum, não é advogado, não. A advocacia é ampla e a OAB está para todos. Então, que quem usa a estrutura do judiciário, o fórum, tudo mais, sofre mais. Nós somos, desculpa interromper, mas nós somos da época de estágio até de advogado de
levar carrinho com processo, Sim. chega lá com petição de juntada, e hoje a gente acha isso um absurdo, né? Esse é um dos problemas, porque eu vejo duas situações complicadas que o Conselho Federal vai ter que lutar, e aqui são as questões. Quando passar a pandemia, quando isso aqui se estabilizar, como vai ficar o judiciário? Como vai ser o acesso a ele? Essa questão contenciosa. E outra, como será o futuro da advocacia mediante a tecnologia? Trabalhos de advogados estão sendo supridos por máquinas e tudo mais. Como a gente tem que se posicionar? Esses são os desafios que cabem ao Conselho Federal, mas cabe nós também, através das comissões, em um estudo para blindagem da nossa profissão. Com certeza, isso é um desafio que nós vamos ter quando, se Deus quiser, acabar essa pandemia o mais rápido possível, saber os anseios e realmente o problema que existe. Nós sabemos que há um problema atual sobre o acesso do advogado a alguns magistrados, não são todos, mas há alguns magistrados que realmente nós já estamos fazendo essa peneira para saber quem é quem, para realmente conversar e informar, olha, o advogado tem que ter o acesso. Na verdade, todo cidadão, mas nesse momento de pandemia nós entendemos que pelo menos o advogado tem que ter acesso. Nem que seja de forma online, o magistrado tem que estar disponível para atender o advogado. Então, quando retornarmos às atividades presenciais num todo, acreditamos que nem todos os movimentos e todos os atos precisam ser de forma presencial, como uma audiência de conciliação. Sim. Às vezes, se deslocar até uma outra comarca para fazer uma audiência que dure 5 minutos, nem isso, às vezes não tem uma proposta. Tem proposta, doutor? Não tem, então tá bom, tá encerrado, até a próxima. Exatamente, você perde, tem uma locomoção, você tem gasto com o seu veículo. Então, realmente, essas dinâmicas, acredito que realmente não retornem, e isso é bom para o advogado. Mas é uma coisa que nós estudamos, inclusive ouvir a classe. Mas eu já escuto que a audiência de instrução precisa retornar. Aquele olho no olho, aquela testemunha precisa ter, e isso realmente a OAB vai ser intransigente para retornar. Eu acho que uma comunicação, pelo menos aqui na nossa subseção, sempre houve uma aproximação com a magistratura, sempre nos demos muito bem, tem alguns problemas pontuais, somos seres humanos, então esse ou aquele pode ter uma dificuldade maior, seja do lado dos advogados, do lado dos juízes, quer dizer, enfim, são questões aí que vão ser dirimidas também pontualmente. A comunicação é a base de tudo, educação, respeito. Eu acho que isso tanto dos advogados quanto dos juízes têm. Eu cansei de fazer entrevista com os juízes e sempre nos damos muito bem, porque há sempre um respeito. É isso que tem que se manter da classe. Os desafios da subseção são grandes. Nós temos muitos advogados na cidade e na região. Santos acaba sendo um carro líder perante as outras subseções, que sempre estão fazendo seus trabalhos, mas por aqui ser uma comarca maior, acaba sendo um parâmetro maior. Lógico, respeitando os trabalhos de todos, que são trabalhos de empenho e de doação como nós todos. Só estou dizendo nesse sentido que talvez seja maior, então um parâmetrozinho maior, mas os desafios são muito grandes, e equilibrar isso e fazer um planejamento é importante, né, o planejamento. É essencial, não é importante, é essencial em ter um bom relacionamento com os outros presidentes, que graças a Deus há, com as outras comarcas, as que eu chamo de co-irmãs. Isso é fundamental, inclusive, para fortalecer a região e a Baixada Santista, inclusive com os problemas que geralmente são os mesmos. O problema do advogado de Santos, geralmente é o mesmo problema do advogado de Bertioga, de São Vicente, Praia Grande. Então, essa união é fundamental, inclusive, para chegarmos mais fortalecidos na nossa seccional e reivindicar os nossos problemas, expor os nossos problemas da região. Então, isso, inclusive, é fundamental. Já há uma conversa entre os presidentes e todos são os colegas gentis, e isso tá fluindo bem, mesmo que seja um começo de gestão. E não esquecendo que, quando a gente fala que a subseção é a Casa da Cidadania, é que aqui a OAB mantém convênio com o CADOG, que assiste a população, entre outras ações sempre. A OAB está sempre à frente, questões desde campanhas de prevenção, quer dizer, hoje é uma unidade e por isso que demanda muito trabalho, né, Rafael? Exato, e nós temos como esse projeto, inclusive, para ajudar mais o cidadão, aproximar a OAB do cidadão. Realmente, esses projetos sociais, com certeza, na nossa gestão, vão ser mais fortalecidos para ajudar a população como um todo. Nós estamos vendo nesse momento de chuvas fortes em alguns locais e percebo, inclusive, deixo meu abraço, minha solidariedade aqui ao OAB de Franco da Rocha, que teve a casa do advogado naquela cidade com fortes alagamentos,
e todos os presidentes se mobilizando para ajudar. Então, dentro da nossa região, isso é um comprometimento que a nossa gestão tem, a nossa diretoria tem, em aproximar a OAB das campanhas sociais. Como você mesmo disse, a OAB Santos é grande, é a maior da região, porque acaba abrigando também o TED, a ESA em nossos prédios, então nós temos também como fundamental tomar a frente de certas ações, inclusive por conta do nosso espaço físico. Quanto maior a subseção, maiores são os problemas, mas estamos aqui para isso. Isso foi uma conversa embrionária, se podemos dizer assim, porque nós teremos muito tempo para conversar. O Rafael vai estar aqui sempre para a gente conversar, trocar ideias, ele trazer o que está acontecendo, alguma coisa marcante. Quer dizer, essa foi uma conversa inicial. Eu queria encerrar perguntando para você, isso era mais de caráter pessoal, como advogado, o que é estar à frente da sucessão, o que representa para você pessoalmente, você que também vem de família ligados, então teve esse ambiente, desde que se formou já estava participando dentro daqui. O que significa para você hoje estar representando todos nós, os advogados? Olha, com certeza é o maior desafio da minha vida, que eu sei da importância, vou tentar fazer o meu melhor papel, representar a minha classe, que eu sou apaixonado pela advocacia, vivo da advocacia, e com certeza, nesse momento, até agradecer a todos os advogados que me colocaram nessa cadeira de presidente, e podem contar comigo e com a OAB, com essa gestão, com essa diretoria, com essas comissões, todas as pessoas que fazem parte do que puder contar com a gente e defender as nossas prerrogativas e cada vez mais avançar para a nossa classe ser mais fortalecida, mais unida e cada vez melhor. Esse é o meu comprometimento com a nossa classe. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rafael Meirelles, nosso presidente da Subseção de Santos, desejando desde já ao Rafael e à diretoria uma boa gestão e muita força. Eu agradeço mais uma participação aqui. Estou à disposição quando precisar esclarecer alguma coisa e levar informação à nossa classe. Desejo a todos muito sucesso e muita saúde nesse momento. Muito obrigado.